Jovem, seguinte, falar um pouquinho sobre comunicação assertiva. Lá no nosso grupo de mentoria, aliás, se você não está no grupo, eu vou deixar o link aqui embaixo. Você entre e participe com a gente lá. O pessoal está colocando perguntas, até obrigado aí por ajudar, porque é muito mais fácil criar material em cima das perguntas, entender o que vocês estão procurando, né? Teve uma pergunta que eu respondi e tal, mas teve um detalhezinho lá que me chamou a atenção e resolvi fazer esse vídeo. O nosso camarada lá estava dizendo que ele tem dificuldade em se comunicar de maneira direta, de fazer com que as pessoas entendam o que ele está falando e garantir que as pessoas seguem aquilo que ele está dizendo, né? Vamos dizer que ele acha que ele é bonzinho demais, e o pessoal, né, parece que tem medo às vezes de falar o que precisa ser dito. Eu já tive essa dificuldade muitas vezes na minha carreira, e o que me ajudou bastante foi quando eu aprendi sobre comunicação assertiva. Então a maioria das vezes que as pessoas se comunicam sem treino, sem se preparar, ou elas têm uma comunicação passiva ou uma comunicação agressiva. Tem também a passiva-agressiva, eu não vou falar sobre ela hoje, mas o que é uma comunicação passiva? Comunicação passiva, quando a pessoa fala e ela não é clara e ela não expressa o que ela realmente está pensando, sentindo, né, ou desejando. A pessoa aqui é passiva, ela aceita o que os outros estão falando, não quer conflito, fica ali, tá bom. E o oposto disso é comunicação agressiva. O cara que está fazendo uma comunicação desse tipo, ele impõe a vontade dele, o pensamento, o sentimento dele, e no geral é uma pessoa desrespeitosa. Não é legal, nenhum nem outro. A comunicação assertiva, eu não gosto de pensar ela como um caminho do meio, ali, um meio termo. Não é um tipo diferente de comunicação. Então, a comunicação assertiva, você precisa mostrar suas ideias, o que você pensa, o seu sentimento, de maneira clara, direta, objetiva e respeitosa, certo? Geralmente de maneira curta também. Então, assim, quais são os princípios? Eu vou falar de alguns princípios aí fundamentais e dar alguns exemplos. O primeiro princípio, você precisa ser direto. Você vai direto ao ponto, né? Não fique com rodeio. Então, por exemplo, você vai dar um feedback para uma pessoa que está atrasando os projetos. Ela está no seu time, você é o gerente do time e você está lá percebendo que toda hora está acontecendo atraso. Se você é um cara passivo, você não vai falar nada. Você vai ficar falando. Pior ainda, tem pessoas que são passivas e, na minha opinião, é falta de caráter, inclusive, fazer isso. Você vai reclamar dessa pessoa para outros, entendeu? Você tá, jogando o seu problema, que é você que tem que resolver, você é o líder ali. Você tá jogando o problema pros outros. Pô, fulano só atrasa, não sei o que, falando mal da pessoa pelas costas dela. Isso tá errado. E se você é agressivo, você vai pra cima da pessoa, né? Porra, só atrasa, não sei o que, você é isso, você é aquilo, blá blá blá. Nenhuma dessas duas formas ajuda, em nada. Então, se você estiver sendo passivo, por exemplo, você vai falar assim, então, eu queria falar com você de um negócio chato que está acontecendo, não é a primeira vez, e não sei o que, bababi, bababá, bababum. Sabe, esse colocar as coisas eu queria, e bababá, né? Terrível, não se faz. Você tem que ir direto ao ponto, não fica com rodeio. Então, como que uma pessoa que se comunica de maneira assertiva cobraria essa pessoa, faria um acompanhamento com essa pessoa? Chegaria para a pessoa e falaria, né? Fulano, eu percebi que as suas últimas entregas têm atrasado bastante. Eu quero saber como é que nós dois podemos fazer para resolver isso. Como é que nós podemos resolver isso? Ponto. Acabou. Levou 4 segundos para fazer essa pergunta. 5, sei lá. Né? E não fiquei rodeando, né? Cara, está claro na cabeça dessa pessoa que ela está atrasando os projetos, ela já sabe, né? Sabe? Mas ela está claro que isso para você é importante, certo? E que você quer ajudar, que os dois estão sendo impactados. Não é um problema seu que você está atrasando, é um problema dele também, do gerente. Então esse é um exemplo legal. Primeiro princípio, então, ser direto. Segundo princípio, ser claro na maneira de se comunicar. Não use palavras demais para comunicar-se, se você pode usar palavras de menos, entendeu? É um
princípio bom. Segunda coisa, a clareza ainda. E isso tem várias ferramentas, tá? Eu tô dando só os princípios aqui, não vou entrar em cada um, não. Motoqueiro! Nutriente, entendeu? Complementar de capacete. Então, assim, a clareza, você precisa usar palavras que a pessoa entenda. Mas como assim? A pessoa não fala português? Não, não é isso. Às vezes ela está num ambiente de trabalho e tem muita sigla, tem muita coisa que está na sua cabeça, mas não está na cabeça daquela pessoa. Ela não sabe, entendeu? Do que se trata. Então você precisa simplificar o que você vai perguntar. Por exemplo, esse feedback que eu dei agora, os seus projetos estão, eu percebi, seus projetos estão atrasando. Como é que eu posso te ajudar? Como é que a gente pode resolver isso junto, entendeu? É muito claro isso, não tem pra onde correr. Qualquer pessoa entende isso, né? Então tome cuidado para não ficar abrindo threads, né? Tem muita gente que gosta de fazer isso. Tá falando de um assunto, aí abre abre outro e outro e outro e outro e outro, aí volta. Então, aí faz a pergunta. A pessoa se perdeu, ainda mais hoje em dia que todo mundo tem déficit de atenção, né? Não presta atenção, tem que ser um negócio direto. Outro princípio, você precisa ser respeitoso e você precisa ser objetivo. Você deixa muito claro que, olha, não estou de má vontade, não é que eu não posso fazer tal coisa, principalmente quando você vai ter que dizer não para alguém, né? Por quê? Por isso e isso. Então, um exemplo, vamos supor que o seu gerente passa para você uma demanda X, uma tarefa X, e você está lotado, você precisa dizer não para aquilo, entendeu? Se você for uma pessoa passiva, o que você vai fazer? Você vai falar, tá bom, vou fazer, e vai atrasar, não vai conseguir entregar, ou seja, é uma porcaria, né? Não se faz isso, você sabe que você não vai conseguir fazer, então você precisa comunicar isso. Se você é uma pessoa agressiva, você vai falar, mas de novo, mais uma, eu tô cheio, tô lotado, tô acordando às 6 da manhã, tô fazendo reunião na hora do almoço, bababum. Muitas vezes o teu gerente, ele vai te passar uma tarefa dessas para te testar. Ele precisa de alguém para substituir ele, porque ele vai sair de férias. Vamos ver como é que se eu pegar esse fulano aí, botar ele numa reunião comigo, com os meus chefes, vamos ver como é que ele reagiria. Ele vai ser proativo, ele vai ficar negativo, vai ficar reclamando, ele é assertivo na comunicação dele, né? Então, se a pessoa chega para mim, eu não posso assumir a tarefa, como é que eu me comunicaria de maneira assertiva? Eu diria assim, olha, nesse momento eu não posso assumir essa demanda, porque isso vai comprometer a qualidade das minhas outras entregas. Ponto. É isso, não precisa ficar. Então, olha, até poderia, mas olha, e os outros projetos, eu tô fazendo isso, aí, poxa, eu não vou ter tempo para fazer aquilo. Cara, não precisa nada disso. Simples. Eu não fui negativo. Eu não tô dizendo que eu jamais vou fazer. Eu tô falando, nesse momento, agora, hoje, que é, sei lá, segunda-feira, eu não posso assumir essa demanda, porque vai comprometer a qualidade das minhas outras entregas. As outras entregas eu já assumi a responsabilidade. Eu estou mostrando que para mim eu preciso entregar o que eu assumo, entendeu? Então aí que tá. Do outro lado, se o seu gerente for um cara passivo, ele vai fazer o quê? Tá bom, tal. E aí ele tá lascado, porque ele não tem para quem, muitas vezes, né? Ele não tem para quem passar essa demanda. Aí ele vai ter que pegar e fazer. E ele não vai conseguir também. Se ele for um cara agressivo, ele já vai te bater na hora. Ele fala, como assim, cara? Não tem essa, você não tem escolha de pegar ou não pegar. E ele vai te apertar e você vai pegar o negócio, vai fazer, mas vai fazer de qualquer jeito, vai entregar atrasado, enfim. A gente é humano, né? Acontece. Se ele tiver o skill de comunicação assertiva também, o que ele vai fazer quando você der a negativa? E um bom gerente faz isso. Ele vai te perguntar, vai falar, poxa, então, obrigado por você estar sendo honesto, dizendo já que não consegue, né? Porque, poxa, não adianta você pegar um negócio que você sabe que você não vai entregar. Obrigado pela honestidade. Mas deixa eu te ajudar, deixa eu ver quais são as suas outras demandas, porque esse projeto é muito importante e eu quero muito que você entregue, tá? Mas a gente pode repriorizar outras coisas. Me mostra aí o que você está fazendo que eu posso te ajudar. Ponto. Simples. Certo? Mas tem esses princípios. Então assim, eu deixo aqui para vocês a tarefa de praticar. Pratique bastante com você mesmo, no espelho, quando você está dirigindo, né? Eu faço muito isso. Se eu estou indo para uma reunião importante, eu crio cenários na minha cabeça e falo assim, tá bom, o que eu quero dessa reunião?
né? Para eu ser assertivo. Eu quero esse é o objetivo. E aí eu crio na minha cabeça as frases e vou praticando comigo. Olha, o que eu quero é isso. Eu quero uma participação X na empresa. Eu quero pá. E aí eu tenho os dados que me ajudam a defender isso, lógico, né? Mas aí eu penso assim, tá, mas se a pessoa falar X, quais são, como é que eu vou reagir, né? Sendo assertivo. Tá, se ela falar X, eu vou precisar convencer ela de que não é, esse ponto não é o que eu quero. Então tem que convencer isso. Então eu vou falar Y. Se ela falar outra coisa, né? Quais são as possíveis coisas que ela pode falar? Pode falar A, B, C. E aí eu crio cenários e vou praticando. Isso ajuda demais, parece coisa de maluco. E o que eu tô fazendo aqui agora é coisa de maluco, eu não tô falando pra ninguém aqui. No carro não tem ninguém, nem eu. Lógico, vocês vão ouvir depois. Mas perceba, você tem que praticar. Pratica. Pensa cenários. Às vezes até tem coisa que aconteceu ontem no seu trabalho. Ontem não foi domingo, mas outro dia aconteceu no seu trabalho e você falou sim pra uma coisa, mas era pra você falar não. Aí pensa lá, pô, como é que se eu pudesse voltar no tempo, como é que eu mudaria isso sendo assertivo, né? Pratique, pense nesses princípios. Mais pra frente eu vou fazer, quando eu começar a fazer as lives, né, pra tratar dos temas mesmo da mentoria, aí eu vou pegar em detalhes, vou falar de todos os princípios, por que tem que ser claro, como ser claro, como que você garante que, pô, será que eu tô sendo claro mesmo, né? Você tem que pedir feedback da pessoa, não tem problema nenhum, aliás, você deve fazer. Se comunicou, eu tenho percebido que os seus projetos estão atrasando, como é que a gente pode resolver isso junto? Vai lá, resolve, tá? Terminou a conversa, fala assim, cara, poxa, obrigado, chegamos numa conclusão, que legal. Me diz uma coisa, o que você achou da maneira que eu tô me comunicando? Foi claro pra você? Ficou claro? Ficou fácil de você entender o que eu tava dizendo? Como que eu poderia fazer diferente e te ajudar da mesma forma, né? Te ajudar a mostrar pra você que eu realmente me importo, que eu quero que isso funcione e tal. E a pessoa vai dar um feedback. Aí eu vou falar com mais detalhes outro dia, mas assim, você precisa saber como receber feedback também, tá? Quais são as pessoas que te dão feedback que você vai ouvir e quais pessoas que você não vai ouvir. Tem gente que vai te dar feedback, mesmo sem você pedir, e você deve jogar no lixo o feedback dela, tá? Já vou falar uma aqui. Já tô falando de comunicação, né? A pessoa que nunca fez nada na vida. Você não vai ouvir o feedback dela. Beleza? Então até a próxima. Um beijo na sua alma.